Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e vamos continuar as nossas reflexões sobre o mês missionário 2021. Hoje, quarta-feira, dia 6/10/2021. Nesse nosso podcast de hoje, nós somos convidados a dizer o que vimos e ouvimos na saúde. Queridos irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast sobre o mês missionário 2021. E hoje nós somos convidados a refletir sobre o tema da saúde. A doença provocada por um novo tipo de coronavírus aflorou na China em dezembro de 2019. Foi denominada de doença do coronavírus 19, do inglês coronavírus, ou Covid-19. No Brasil, o primeiro caso foi anunciado no dia 26 de fevereiro de 2020 e a primeira morte ocorreu no dia 17 de março de 2020. Daquela data até os dias atuais, entre ondas de disseminação da infecção e de óbitos, o Brasil acumula milhões de infectados e as mortes assombram não só o Brasil, mas a humanidade toda. Dentre as milhares de vítimas, boa parte é composta por profissionais que atuam nas unidades de saúde, direto ou indiretamente no atendimento aos doentes. Muitos se afastaram de seus lares e famílias, dedicados quase integralmente no combate à doença, considerada a escassez de mão de obra especializada. Exemplos de superação e dedicação, dispondo de seu conhecimento e esforço em locais menos assistidos pelo país afora. Em meio a essa guerra, a humanidade encontrou líderes maiores na equação dessa pandemia, com chance de atrasá-la ou interrompê-la. As vacinas trouxeram esperança para a humanidade. Entretanto, existe ainda um longo caminho a ser percorrido. Não podemos abandonar as medidas e cuidados estabelecidos pelas autoridades no que se refere ao uso de máscara, álcool em gel, higienização e distanciamento controlado. Que Deus inspire as autoridades para que tomem decisões em defesa da vida para todos. Vamos ouvir agora a palavra de Deus que ilumina nossas vidas. Lá vem vindo a palavra de Deus. Hoje nós iremos fazer a leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se congregavam bem unidos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Uma multidão de homens e mulheres chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém vinha uma multidão com doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. O que esse texto bíblico vem nos dizer neste dia de hoje? O caminho da comunidade cristã é seguir a mesma estrada de Jesus com todas as implicações que esta escolha provoca.
O texto fala da atividade dos apóstolos que realizam prodígios e curas entre o povo. Juntos com os corações voltados para o projeto do reino anunciado, podem realizar aquilo que Jesus havia feito durante sua vida. Foi isso que ele pediu também que seus seguidores fizessem: cuidar das pessoas necessitadas, curar os doentes, acolher os pobres e consolar os aflitos, anunciando assim que a graça de Deus é um dom oferecido a todos. Há uma continuidade entre a missão de Jesus e a missão da comunidade cristã. A mesma atividade salvadora e libertadora de Jesus em favor dos pobres e dos oprimidos é continuada no mundo por meio da comunidade cristã. Lucas chama a atenção para a solidariedade com as pessoas doentes e por isso excluídas. Elas são ajudadas, transportadas, levadas ao encontro com Pedro, que age com o poder de Cristo. A fé no ressuscitado deve inspirar a luta dos cristãos contra o mal e a doença. Assim, a caridade com relação aos doentes e pobres vem a ser sinal da solidariedade espiritual de todas as pessoas em Cristo. Para refletirmos sobre esta leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 ao 16, devemos nos fazer essa seguinte pergunta: o que Deus quer dizer para nós? Ao lermos esta leitura bíblica, podemos perceber e ver claramente como os apóstolos continuaram o trabalho e tudo aquilo que aprenderam com Jesus ao longo da sua caminhada de fé. Jesus curava as pessoas, acolhia-os, ouvia, e assim os seus discípulos faziam. Ao ouvir essa leitura, onde muitas pessoas aumentava cada vez mais o número de pessoas que queriam aderir à fé pelo Senhor Jesus. Grande multidão de homens e mulheres que chegavam a trazer os doentes em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. E também viam outras pessoas das cidades vizinhas de Jerusalém, com os doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros. E todos ali eram curados. E aí, devemos nos fazer uma outra pergunta: o que o texto nos faz dizer a Deus? Que nós, como comunidade cristã, viva na fé, devemos continuar seguindo a mesma estrada de Jesus. Devemos acolher os mais necessitados, aqueles que se sentem excluídos, por muitas vezes ninguém olhar por eles. Nesse contexto de pandemia, com essa doença que nos deixou fora do lugar, aonde afetou uma humanidade inteira, quantos gestos de solidariedade, quantas pessoas doaram o seu tempo e muitas vezes perderam até a sua vida em favor do outro, para o ajudar a enfrentar esse desafio tão grande que é esse desafio dessa doença. E essas pessoas são verdadeiros missionários e missionárias que devem ser sempre lembrados, colocados em nossas orações, aqueles que aqui já não estão mais neste mundo, mas se encontram na glória celeste de Deus, e aqueles que ainda permanecem vivos aqui, lutando e ajudando as pessoas,
Por isso, nós devemos ser missionários e missionárias da caridade, da paz, do zelo e do cuidado, olhando sempre por aqueles que se sentem excluídos e acreditando que Jesus é a missão e devemos continuar aqui, na nossa comunidade cristã e em todos os lugares, aquilo que Ele deixou para nós. Assim como seus apóstolos continuaram seguindo os passos de Jesus, ajudando, curando, intercedendo por todas aquelas pessoas. E para o dia de hoje, nós iremos então fazer o nosso compromisso com a vida. Hoje nós refletimos então sobre a importância da presença dos profissionais de saúde neste tempo em que vivemos. Ao final deste nosso podcast, quais compromissos podemos assumir? Uma sugestão seria comunicar-se com profissionais da saúde, doentes nos hospitais e nas famílias. Claro, mantendo as orientações do distanciamento com o uso de máscara e álcool em gel. Existem muitas pessoas que precisam da sua ajuda, do seu apoio. Seja sempre um missionário da fé e da esperança, levando conforto a todos que precisam. No nosso podcast do dia 5 da terça-feira, a nossa irmã Cecília Duarte deixou uma partilha para a gente. Ouvindo esse podcast, nos faz pensar que o nosso compromisso maior é ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade e precisam do nosso apoio. Muito bem, querida irmã Cecília Duarte. Essa é a nossa missão. Sermos missionários e missionárias que ajudam as pessoas que estão passando por essas dificuldades e gritam pelo nosso apoio, que possamos sempre olhar por elas. E você também pode deixar a sua partilha. É bem convidado a deixar aí o seu comentário. Sinta-se à vontade. Deus abençoe você. Agradecemos nossa irmã Cecília Duarte pela sua partilha. E eu peço a você para que curta, para que comente, para que compartilhe os nossos podcasts, pois nós precisamos ir além fronteiras. É isso que nos pede a campanha missionária de 2021. Grande abraço a todos e eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Deus abençoe.